Fala, meus queridos, minhas queridas, sejam muito bem-vindos aqui no nosso canalzinho do YouTube, onde você deve estar assistindo essa aula agora. Meu nome é Joana Rezende, eu sou médica pediatra, sou professora de pediatria aqui da Medway. Um dos motivos de eu ser professora e estar dando essa aula aqui para vocês foi que eu fui aprovada em primeiro lugar de neurologia de adulto, lapsos da minha vida, em 2020 ali na USP, São Paulo, fui aprovada na USP, na Unifesp, na Unicamp, na UFRJ e na UERJ. E em muito pouco tempo, eu consegui essa aprovação ali no final do ano, tendo começado a estudar em junho. E uma das dúvidas que eu mais me deparei foi essa daqui. Como que eu consegui aproveitar, eu que tinha pouquíssimo tempo, provavelmente menos tempo do que você que está assistindo essa aula, como que eu consegui, né, já estava ali, já era pediatra, já estava tocando a minha vida, conciliar a vida de uma maneira geral com o estudo para residência. E eu sei que essa é uma dúvida que o pessoal, justamente por conta da minha história, vem muito perguntar lá no meu Instagram. A galera manda direct, fala, Joana, pelo amor de Deus, como que você fazia? Como que eu organizo? Eu quero dar... A pergunta que vem é, quantos plantões eu posso dar para conseguir ser aprovado na residência? E eu quero quebrar alguns conceitos aqui, eu quero te dar algumas dicas, alguns insumos para você conseguir fazer essa escolha da melhor maneira possível para você. Não é uma escolha fácil. Tem gente que tá doido, né? Formou, quer, pelo amor de Deus, dar um monte de plantão. Tem gente que tem um medo aí um pouco maior, não quer dar tanto plantão assim. Mas, de toda forma, essa é uma escolha que você tem que fazer pensando o quanto de dinheiro você está precisando, o quanto você quer ganhar e como isso não vai prejudicar ou vai prejudicar pouco o seu estudo, ou até mesmo ajudar. Eu quero trazer alguns desses pontos aqui para a gente discutir em poucos minutos. Vamos bater rápido essa aula aqui. Fechou? Primeiro de tudo, quem somos nós? Por que você está aqui? Por que eu estou aqui? Por que você tem que continuar me ouvindo? Primeiro ponto, aqui da Medway, né, a gente, todo mundo aqui, é um time de médicos jovens, então ponto importante aqui da gente ter comentado, todo mundo passou recentemente pela residência e todo mundo foi aprovado e formado aí nas principais instituições do país. E a nossa ideia aqui da Medway é estar junto com você ao longo de toda a jornada médica. Eu não quero estar junto só na residência, só no R+, eu quero estar aí contigo para a sua melhor formação, para que assim a gente consiga garantir uma qualidade na assistência em saúde em todo o Brasil. A gente sabe que hoje a gente tem muito caminho aí pela frente, não só a Medway, mas todo mundo que está trabalhando para melhorar a qualidade de assistência, as próprias instituições, as próprias faculdades, todo mundo tem um trabalho muito árduo aí, a gente entra aí como um ajudante para conseguir fazer isso por você. Combinado? Onde que a gente tá? Onde que você encontra a gente? A gente tem vários cursos gratuitos. Esse aqui é uma aula avulsa, né? Mas a gente tem curso gratuito de sedação e analgesia, curso gratuito, tá vindo aí, acho que ainda não saiu enquanto eu tô gravando essa aula, vai ter um curso aí de radiologia. Tem várias coisas que a gente faz aqui dentro da Medway e o link tá aqui na descrição do vídeo, só você checar. Se você quiser seguir um pouquinho mais o nosso trabalho, a gente está presente nas principais redes sociais. Então, procura a gente no Instagram, @medway.residenciamédica. A gente está aqui no YouTube, que você já está seguindo, e aí faz aquele trem que eu não sei muito bem, né? Sininho, like, comenta. Isso é importante pra gente, o YouTube valoriza quando faz isso, então a gente tem que aqui pedir isso carinhosamente para vocês. A gente está presente no TikTok, que eu nem sei usar, talvez você saiba mais do que eu, então se você usar, a gente está lá também, deve ser @medway.residenciamédica ou @medway, e o LinkedIn a gente também está disponível, então dá um like, curte. No PS Medway, também o nosso canal de medicina de emergência, ali mais voltado para a vida prática, né, de plantão, a gente também está lá presente. Então, cata aí a gente, se é a primeira vez que você está conhecendo a gente. Então, para a gente começar aqui o nosso assunto, começar a aula em si, deixa eu te contar uma coisa. É impossível você dar conta de todo o conteúdo. Se você olhar para trás, e se você teve a sorte de ser uma pessoa que só estudou, entre aspas, durante a faculdade, não teve que trabalhar por fora, teve que sustentar a família, uma série de coisas aí que às vezes acontece, se você foi essa pessoa felizarda que só tinha que estudar, nem assim você dava conta de estudar toda a matéria. Não é recém-formado, dando plantão, que você vai conseguir. Não dá. Mesmo que você tenha aí, eu não vou dar plantão nenhum. Cara, não dá conta, não dá tempo de ver todo o conteúdo. Então a questão da priorização é uma coisa muito importante, a gente fala muito isso ao longo da Medway. Tem matérias que caem mais do que as outras, e você tem que fazer um bem bolado aqui dos seus plantões com o seu estudo, de forma que você não se sinta exaurido, não se canse excessivamente, mas também não perca a motivação e consiga ali sustentar os seus gastos, sustentar você quando você for para a residência. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso ao longo aqui dos nossos, vamos botar assim, 15 minutinhos.
Então, felizmente, o ponto positivo é que não é necessário dar conta de todo o conteúdo. Você não precisa estudar tudo, você não precisa ler o Harrison, ler o Cecil, ler o Robbins, tudo isso para a sua prova de residência. Isso não significa que vai sobrar hora para você. Ah, tô tranquilão então. Então, você não precisa dar conta de todo o conteúdo, é só estudar o mais prioritário. Ah, vai sobrar hora. Não, a gente ainda assim precisa otimizar muito seu tempo. Ele vai ser consumido de uma maneira muito importante. Você precisa aprender a conciliar sua agenda e o seu plantão e organizar a sua agenda da melhor forma possível. A gente vai dar algumas dicas aqui ao longo da aula até eu chegar provavelmente no que você quer saber, que é quantas horas eu posso dar de plantão. Joana, me fale o número mágico. Não vai ter um número 100% mágico, mas vai ter quase um número mágico. Então acho que vai ser muito bom para você. Vamos comentar então um pouquinho sobre organização de agenda. Sempre que a gente fala de organização da agenda, só o que passar por essas 4 peneiras da organização vai ser o que vai ser feito de fato ao longo do seu ano de preparação para a residência médica. Primeira coisa, eu vou comentar uma a uma daqui a pouquinho. Primeira coisa é definir suas prioridades. Segunda coisa é definir o quanto o que você faz traz de retorno para a sua vida. Terceira coisa é a carga horária das atividades obrigatórias que você vai ter que conciliar com o restante. Se é obrigatório, não dá para você fugir. Pô, eu tenho um plantão já que eu me comprometi a fazer, então você vai entrar isso aí como uma atividade obrigatória. Eu estou na faculdade, então tem uma carga horária de internato que você não pode não fazer, que senão você não se forma, beleza? E por fim, organização e planejamento, depois de passar por essas 3 peneiras, como que você concilia isso tudo na sua agenda. Primeiro ponto das prioridades. Vamos definir uma coisa? A sua prioridade esse ano, ou ano que vem, né, quando você começar a estudar, é a residência médica. Ah, Joana, mas agora que eu me formei, eu quero comprar um carro. Não é a sua prioridade. Se for, você tem que encarar isso com coragem de olhar e falar assim, então minha prioridade é o carro, não é a residência médica, eu vou deixar a residência como um segundo plano. Isso é importante para você definir e é importante para você responder isso de maneira honesta, você não precisa responder para ninguém. Você pode continuar mentindo para todo mundo que a sua prioridade é a residência médica ou mentindo que é o carro. Tá tranquilo, mas o que você vai dizer para você é, qual é a tua prioridade? A minha prioridade, e assim, eu tô te falando do carro sem querer desmerecer, tá? Às vezes o carro é muito importante para você conseguir ter trabalho, para você conseguir ter sua independência. Às vezes a sua prioridade é a sua saúde mental. Putz, os 6 anos de residência foram puxados pra caramba, eu entrei no burnout, putz, fiz uma depressão ao longo da residência, na graduação, não quero agora ferrar minha saúde mental. Maravilha! Tira esse 1 ano, você pode estar estudando num segundo plano para a residência médica, excelente. Mas se a sua prioridade é saúde mental, foque nela. É importante você ter uma prioridade central que vai nortear as suas escolhas. E nada de desmerecer, se não for residência médica, sai dessa obrigação de que eu me formei, eu tenho que emendar direto na residência. Não necessariamente. Poxa, você vai perder 1 ano aí, perder, né? Ganhar 1 ano aí sem fazer residência, focando em outras coisas que são mais importantes para você. Não tem problema nenhum nisso, tá? Não tenha vergonha de achar que eu tinha que estar estudando para residência. Esquece um pouquinho isso, você já é dono da tua vida. Fechou? Então, beleza. Se você está aqui comigo e o seu ponto, a sua prioridade desse ano é a residência médica, você tem que ter a coragem, né, a disciplina, a paciência de, se é residência, o que estiver atrapalhando o seu estudo para residência médica vai te fazer você se afastar, pelo menos no primeiro momento dela. Você tem que entender que, cara, sair toda noite talvez esteja atrapalhando teu estudo, então você vai se afastar disso. Cara, tomar um porre na sexta-feira, que é teu ponto aí. Eu sei que muita gente faz isso. Sexta eu tô cansado, vou sair, vou beber pra caramba e sábado eu tô de ressaca. Isso é realmente necessário que aconteça ao longo do seu ano? São coisas que você vai ter que entender e eu acho que faz sentido, num primeiro momento, você olhar e falar assim, o que atrapalha o meu rendimento de estudos? Putz, tem muita coisa que às vezes a gente não repara. Às vezes, com muita frequência, né, uma das coisas mais importantes na questão do estudo para residência médica é rotina, é periodicidade, é regularidade no seu estudo. E tem muita gente que fala assim, eu vou dar plantão então, segunda, terça e quarta, e aí quinta, sexta, sábado e domingo eu estudo. Às vezes essa não é a melhor escolha. Às vezes você começa a observar que na quinta você está rendendo pouco, porque você veio de uma bateria de plantões que te cansou, que te afastou de uma disciplina de estudos, e aí você não consegue manter um ritmo diário adequado. Então isso é uma das coisas que pode estar te atrapalhando. Como que você vai resolver? Eu prefiro dar plantão segunda, quarta e sábado e ter uma regularidade maior nos seus estudos. Então tudo que você vai fazer nesse ano, você tem que entender como que você pode otimizar para
focar na sua prioridade. E a gente não negocia com o que te tira da tua prioridade. Se tem alguma coisa te afastando do estudo, te afastando do bom desempenho ali na tua prova, você tem que pelo menos repensar isso daí. Como que você consegue organizar esta coisa de forma a priorizar seus estudos. Segundo ponto é o retorno para a sua vida. O que eu quero dizer com isso? Só vale a pena quebrar a cabeça ou o corpo ou se cansar com alguma coisa se ela vai trazer um retorno para você. Então vamos pontuar aqui academia. Academia é uma muito comum, a galera pergunta muito, fala assim, Joana, eu faço academia e é uma coisa que me faz bem, é uma coisa que me permite me concentrar melhor, é uma coisa que me faz dormir melhor, com frequência, né? Eu sou uma das pessoas que precisa de exercício físico para tirar um pouquinho da energia e dormir bem de noite. Se eu durmo bem, eu estudo bem no dia seguinte. Se eu consigo usar a academia para estudar, e não é que tudo tenha que ser para o estudo, tá? Mas nesse ano muita coisa vai ser voltada para um bom desempenho seu de estudo. Academia, crossfit, exercício físico, saidinha no final de semana, saidinha na sexta-feira à noite, assistir um seriado logo que você chega em casa, porque você não rende naquela 1 hora inicial, ou enquanto você está comendo, beleza, tá te trazendo um retorno. Excelente. O que pode não estar te trazendo um retorno? Um clássico é rede social, né? Você fica ali, às vezes você tem uma sensação falha, errada, de que eu fico ali descansando no Instagram, no fim das contas você não descansa nada. Então para avaliar se de fato está te trazendo um retorno. Se você até inclusive pode usar o seu tempo livre, interestudo ali, né, no meio do estudo, é importante que ele exista, fazendo alguma outra coisa que não necessariamente o Instagram, que às vezes você vai ficar ali rodando e vai ver o Instagram da Medo, é excelente, mas eu prefiro que você esteja fazendo alguma coisa que de fato te descansa. É o exercício físico, é uma interação com alguma pessoa, namorado, namorada, irmão, mãe, pai. Isso aí pode ser que te renove muito mais do que de fato tá ali na rede social, ou sei lá, o que você pode substituir a rede social por qualquer coisa que não, você perceba que não está te trazendo retorno. Eu tô botando a rede social porque foi uma coisa que eu reparei muito ao longo desse ano. Eu acabava achando que estava me distraindo, perdi um tempo danado e no fim das contas não voltava renovada para o meu estudo. Maravilha? Então, talvez, falando aí um pouco mais de academia, talvez seja difícil conciliar a academia com o seu cronograma semanal. Mas se é uma coisa boa para você, se te desestressa, te dá força para você voltar, então a academia é inegociável. Você tem que fazer. Pode ser que você não faça todo santo dia 3 horas de treino por dia. Beleza, talvez você não seja tão monstrão esse ano. Qual é a sua prioridade? Continuar sendo monstrão ou focar na residência? Beleza? Lazer, mesma coisa. E aí é importante, se você tem essa maturidade, se você olhou, viu tua agenda e falou, lazer para mim é fundamental na sexta de noite para eu conseguir estudar no sábado e no domingo durante o dia, ou eu sei que no fim do sábado eu vou dar uma saidinha e aí eu consigo render melhor ao longo do sábado, porque eu sei que tem um prêmio no final do meu dia, isso é inegociável. E deixa eu te falar, se você tem a maturidade para olhar isso, você tem a maturidade para parar de se sentir culpado de que está saindo no sábado para descansar. O descanso é estratégico, beleza? Então esquece essa ideia de, eu saio, mas eu fico culpado, eu estou me sentindo péssimo, eu devia estar estudando. Dessa forma, realmente você não vai descansar, não vai aproveitar muito o seu lazer. Então sair com amigos, academia, tá aí levantando aí seus pezinhos, visitar alguém, assistir alguma série, o que for que te relaxa, te estimula a continuar. Eu gostava muito de tirar aí um me time, né? Um tempo para mim. Todo dia, pelo menos meia hora, era meu. Então era no fim do dia, era o meu prêmio, por ter estudado aí muito ao longo do dia. Mas eu não terminei uma matéria. Beleza, mas a meia hora é minha. Às vezes é um skincare que você faz, as meninas aí que são viciadas em skincare, que eu sei que tem uma galera, e meninos também, que são viciados em skincare. Às vezes é uma coisa que relaxa, é uma coisa que eu fazia bastante. Às vezes é um tempo de leitura, eu gostava muito de fazer também. Então meia hora daquele dia era meu. Meia hora, 1 hora. O que te encaixar bem na sua rotina. Mas era meu, isso me dava um prazer muito grande, que eu não terminava o dia estudando e ia dormir com cabeça de estudo, inclusive me relaxava para dormir um pouco melhor. Terceiro ponto, carga horária das atividades obrigatórias. Você precisa saber o que é obrigatório, o que você não pode deixar de fazer. Então toda semana vai ter alguma coisa que você tem que fazer. Pô, às vezes é um compromisso de casa, às vezes é um compromisso de faculdade, eu tenho que ir na faculdade para resolver algum pepino do meu diploma, alguma coisa que é importante para você ter aí na residência. Isso aí tem que entrar na hora da organização, isso aqui vai voltar, que a gente vai falar no ponto 4. Então, é obrigatório. Eu tenho plantão. É obrigatório, você não pode capar o plantão. Não gonguei o plantão. Não pode, não vai rolar. Então, trabalho fixo, com uma carga horária pré-estabelecida, trabalho variável que você já se comprometeu, tudo isso aí você tem que computar na sua organização pessoal, para não perder
Tô falando óbvio aqui. Então, não deixe... O ponto importante aqui é o horário de estudo é horário de estudo. O que eu quero dizer com isso? O estudo tem que ter um tempo mínimo. Não adianta você encaixar o estudo na hora do almoço. Não adianta você encaixar o estudo no intervalo do plantão. Eu vou botar aqui no meio do plantão, esse plantão é um plantão tranquilo que eu consigo estudar. Isso não é horário de estudo, isso é horário de alguma outra coisa. Você está fazendo aí um jeitinho para conseguir botar um estudo no meio. Não faça isso. Ou melhor, pode até tentar fazer isso, mas isso é um extra. Isso não é um tempo de estudo, tá bom? E você só vai poder fazer as coisas que você gosta, se der, para conciliar com as suas atividades já obrigatórias. Não vai uma coisa, né, hierarquia aqui das suas obrigações. E aí, por fim, a gente chega na parte da organização. Você tem algumas possibilidades de organização de cronograma. Você pode montar um cronograma mensal, anual, semanal. Semanal geralmente é o que mais ajuda. Eu sugiro mais montar um cronograma semanal do que montar um cronograma diário. Quando a gente monta um cronograma diário, a gente sempre acha que a gente super-homem, a gente consegue fazer tudo. Não dá. O semanal a gente tem um pouco mais de flexibilidade, consegue se organizar um pouco melhor. E nele, aquilo que a gente comentou. Nunca deixe estudos para o tempo que te sobra. O estudo tem que ter um tempo determinado que é prioritário. Ele não vai, mas eu tenho que fazer tal coisa, vou comer esse tempo livre aqui. O tempo livre, na verdade, era o tempo de estudo. Nada disso. Deixa o seu estudo para o tempo de maior energia. O que eu quero dizer isso? Eu sou uma pessoa, por exemplo, que estudo melhor de tarde. Eu vou organizar o meu estudo para tarde. De manhã eu vou fazer minha academia, vou fazer o que for. De manhã eu ainda tenho muito sono. Ou então, ao contrário, eu sou uma pessoa mais matinal. Eu não sou uma pessoa noturna, não adianta você botar o estudo para de noite. Deixa o tempo de menor energia para você fazer coisas mais do automático. Aí você vai fazer teu exercício, vai sair com alguém. Então, é importante você conhecer a sua rotina e os tempos que você tem de maior energia. Se você chega do trabalho muito cansado, não adianta você botar ali 2 horas pós-plantão de estudo que você não vai render. Então, seja criterioso e responsável na hora de definir esses tempos. E se sobrar um tempo na sua escala, aí sim, você organiza, acrescenta as atividades que você gosta, que também são importantes, mas sempre pesando quando elas vão trazer retorno para o seu bem-estar, para a sua produtividade também. Fechou? E aí a gente entra na questão, como que eu concilio com o meu plantão? Vira e mexe, aparece assim alguém falando, Joana, eu trabalho 40 horas por semana. Você acha que dá tempo? Joana, eu trabalho 60 horas por semana. Eu quero passar em otorrino numa instituição super disputada do meu estado. Senhor, senhora, assim, talvez não dê. Então, o que eu, antes de você ler isso aqui, deixa eu te puxar uma ponderação aqui. Eu quero que você se questione o seguinte questionamento. Tira essa ideia aqui de até quantas horas eu posso trabalhar. Substitui, qual é o máximo de horas que eu posso trabalhar por qual é o mínimo de horas que eu tenho que trabalhar. A gente sabe que existem responsabilidades, outras que não estudar para residência. Putz, às vezes você agora tem que se sustentar, teus pais não estão mais te ajudando, ou nunca teve pai para te ajudar, você sempre teve que sustentar a sua casa. A gente sabe que você tem que trabalhar um tanto para pagar as suas contas. Isso aí não é nem questionável. Às vezes você já sabe que você quer ir para um outro estado no ano que vem, é uma residência puxada, eu quero fazer neurocirurgia na USP no ano que vem. E se tudo der certo, você vai passar. E você sabe que a neurocirurgia na USP muitas vezes extrapola 60 horas em muito. Vai a 80, 90, 100 horas por semana, se não um pouco mais, não quero assustar os neurocirurgiões. Então você não vai conseguir dar plantão por fora da residência. Então você sabe que você tem que pelo menos alguma coisa, um mínimo de dinheiro você tem que guardar. Qual é esse mínimo? Qual é o mínimo para você conseguir pagar seus boletos, se sustentar, comprar um mimozinho ali ou outro, mas o teu objetivo esse ano, de novo, o foco não é ganhar dinheiro. A não ser que seja, se for tudo bem. Aí você tem que encarar que o foco não é você passar na residência, combinado? Então começa a pensar em qual é o mínimo de plantões que você tem que dar ao longo desse ano. E no meu caso, vou pegar aqui um exemplo para te trazer também um pouquinho de insight, que foi o que eu fiz, né? Eu comecei a estudar em junho, a prova era ali outubro, novembro, né? Meio de novembro. Junho inteiro eu fiquei organizando minha escala, tentando pegar no ritmo de novo, quase não consegui. Comecei a estudar de fato em julho, e aí sim, em junho eu fiquei pensando, né, quanto que eu preciso, eu quero ir para São Paulo, se eu for passar em neuro, putz, eu não vou ter muito tempo, eu não quero dar muito plantão, porque eu já no R1 de pediatria eu tive que dar muito plantão, foi ruim, foi uma coisa que me prejudicou. Então, como que eu vou organizar para ter esse pé de meia? Cara, quanto custa um custo de vida em São Paulo? Quanto é isso? Quanto é aquilo?
Felizmente, eu não precisava ali pagar tanta conta, eu era uma pessoa pacata que morava ainda com meus pais, então eu falei, beleza, o que eu preciso é X. Eu vou dar um plantão por semana que sustenta isso que eu precisava. E aí entra a questão da organização. Faça menos plantões, fato, o mínimo possível, isso que a gente comentou. No meu caso era um, e eu vou te falar, eu dava no domingo, porque no Rio de Janeiro, de uma maneira geral, a remuneração de plantão é diferente. Então, no domingo, no sábado ou noturno, paga melhor do que durante a semana em dia útil. Então, eu dava no meu domingão, perdia o domingão, beleza, tranquilo. Compensava de outras formas, via os amigos no sábado, via na sexta, tinha minha semana aí para fazer meus exercícios físicos, o que fosse. E aí, eu conseguia, com o mesmo tempo que eu gastaria 12 durante a semana, gastava 12 no domingo, pagava minhas contas e ainda juntava um pezinho de meia aqui pro ano da residência. E vou te falar mais, sabia que em janeiro e fevereiro a vasta maioria das provas já tinha passado. Peguei uma pá de plantão em janeiro e fevereiro. Passou ali a aprovação, data de liberação, passou as provas na realidade, acabou a prova, eu já estava metendo a cara para conseguir juntar o que faltava pro meu pé de meia. Seja estratégico, pense a longo prazo, tendo sempre em mente o seu objetivo de passar na residência. E aqui quando eu te falo do pé de meia, eu te falei do pé de meia em alguns momentos, mas assim, não foca nele e seja sensato com o pé de meia, tá? Não faz igual o John, que achava que precisava de 15 mil reais por mês para sobreviver em São Paulo. Você não precisa, tá? São Paulo é caro, mas não é isso tudo. E isso vale para qualquer residência que você vai fazer. Ah, eu quero morar com os meus pais, quero não morar com os meus pais, quero não sei o quê, consigo, não consigo, vou mudar de estado. Isso tudo são ponderações importantes para você fazer. De novo, reforçando essa ideia aqui que a gente colocou. Não estuda em momentos que você está cansado. Ou melhor, pode estudar, mas saiba que seu rendimento não vai ser tão bom. Priorize os momentos da mente boa para você conseguir focar o teu estudo. Então, estude descansado no seu melhor momento. Se programe para ir diminuindo a carga de horário de trabalho ao longo dos próximos meses. Você não precisa detonar todos os plantões agora. Vai diminuindo aos poucos. Muita gente pergunta assim, Joana, você acha que vale não dar plantão nenhum? Isso é uma coisa muito de cada um. Eu vou te falar que eu gostava de ter pelo menos um plantão, porque se tudo desse errado, eu tinha um lugar para trabalhar no ano seguinte, era um lugar do qual eu gostava muito, e me fazia ter um pouco mais de racionalidade para lidar com a ansiedade da prova de residência médica. Então, tendo um plantão, eu olhava e falava, cara, o objetivo, eu não esqueci o meu objetivo de fazer residência, que era ser uma médica melhor. Então, conforme eu ia estudando, eu conseguia aplicar muito do que eu estudava no meu plantão, pensava em muito mais diagnóstico diferencial, sabia mais o tratamento das coisas, conseguia discutir num nível mais alto porque eu estava afiadíssima ali. E eu ainda olhava e falava, cara, o objetivo é esse, o objetivo é o paciente feliz com o tratamento, é o paciente melhor, é o paciente curado ou quando não curado, tratado da melhor maneira possível. Então, um plantãozinho na semana me mantinha em tônus, que fazia muito sentido para mim. Então isso pode ser coisa aí para você considerar. Se você não quiser dar plantão nenhum, acho que o que eu falei aqui é um monte de baboseira, fica à vontade. Você vai conseguir estudar mais e ter um pouco mais de tempo de descanso. E avalie um trabalho menos estressante. Aqui, eu acho que a única ponderação que vale é UBS ou plantão. Muita gente vira e fala assim, não, vou me formar, vou pegar um UBS, até porque não se sente tão tranquilo para pegar um plantão de porta assim. Acho que aqui tem algumas ponderações. Se você, com um plantão de 12 na semana de UTI, de sala de emergência, sala vermelha, se você se sentir confortável para isso, aí depende da sua formação, né? Se você se sente confortável para isso, e com um plantão na semana, 12 horas, você ganha o mesmo que você ganharia numa UBS 40 horas, eu não tenho nem dúvida de qual eu tenho que te indicar. Vamos fazer 12 horas aí, era a minha escolha. Preferia fazer 12 ali de enfermaria, que eu ficava mais tranquila. O que eu recomendo é, plantão noturno é um plantão meio ruim, porque você detona parte do seu dia. Vamos supor que você faz plantão segunda noite. Você detona parte da sua segunda, às vezes você está estressado com o plantão, você sai mais cedo porque vai chegar na hora do rush, já perde ali umas 3 horas pré-plantão, porque você tem que sair de casa 4, ou tem que começar a organizar o plantão às 4 horas da tarde, perde a noite, não dorme, a vasta maioria das vezes você não dorme tão bem quanto você dormiria em casa, e por conta disso você perde a sua terça-feira também. Então, plantão noturno eu não recomendo muito, beleza? Mas isso aí vai de cada um. Tem gente que dá plantão num lugar muito tranquilo, dorme igual uma pedra, consegue render muito bem na terça-feira, é a raridade, não é a maioria das pessoas, então acho que isso é importante. Agora, você vai dar 3 plantões de CTI de porta numa semana, provavelmente você vai ver um grau de estresse tão constante que você não vai conseguir render tão bem no estudo. Considera isso aí com muito carinho, tá bom?
O estudo durante o plantão, né? Vamos supor assim, que você tem um plantão num lugar tranquilo e você sabe que dá para estudar um pouquinho. De novo, isso não é um tempo de estudo oficial, não vai contar com um tempo de estudo oficial, também não quer dizer que você não vai estudar quando der. O que a gente dá de dica? Se você conseguir um tempinho durante o plantão, internato, outros trabalhos, medicina de trabalho, UBS, não comece assuntos novos. Revisa, opta por revisar alguma coisa, opta por fazer questão. Então, isso aqui é muito importante, porque vão te interromper. Alguém vai chegar paciente, você vai ter que parar, tem barulho, você não está no seu ambiente de trabalho, às vezes a postura é diferente, você não vai render tão bem se você estudar um assunto novo, você vai chegar com aquela clássica conhecida que você já deve ter vivido, que é chegar em casa e falar, caraca, não aprendi nada, já vou ter que rever tudo de novo. De fato, você não aprendeu muita coisa. Se começar um assunto novo não é muito bom. Então, isso aqui é a receitinha de sucesso para você conseguir estudar durante o seu trabalho e é isso aqui de trabalhar durante o plantão. De novo, já reforcei isso com vocês, trabalhe o mínimo possível para você se sustentar, para manter os seus planos. Então sempre, né, se lembra, o pique que você tem hoje não é o pique que você vai ter amanhã. Toma cuidado, né, aproveita o tempo que você está bem para focar ali no negócio. A quantidade de conteúdo de hoje é menor do que você vai ter amanhã. Então aproveita o seu dia, beleza? E por fim, a hora de estudo de hoje também é menor do que a de amanhã. Então foca hoje, começa hoje, se você ainda não começou, começa hoje, vai reduzindo seu plantão aos pouquinhos, vai otimizando esse seu horário para conseguir chegar lá na hora da prova um pouco menos afobado, um pouco menos ansioso, sabendo que você está dominando um pouco melhor a matéria. Maravilha? Se ficou qualquer dúvida, se ficou alguma dúvida pontual, você quer abrir o coração com a gente, você quer falar de alguma situação específica, você quer avaliar com mais uma cabeça ali, pô, Jô, acho que não sei se essa minha rotina está fazendo sentido e tudo, te sugiro, procura a gente, fala com a gente aqui, tô até que deixando aqui de novo o nosso Instagram, o nosso @. Se você quiser conhecer os outros vídeos, tá aqui no link. Se sobrou alguma dúvida, chama a gente nas redes sociais. Vai ser um prazer conversar com vocês. Aqui nos dois Instagrams, principalmente nesse aqui, né, de residência médica, a gente responde bastante rápido, vamos te responder no mesmo dia. Se por acaso você tiver alguma dúvida direcionada para mim, manda um @ lá também, @mresende, com z, .jo. É só me procurar lá que eu estou à disponibilidade, respondo menos rápido do que aqui, porém respondo também todo mundo. Era isso que a gente tinha para discutir hoje. Um beijo enorme, a gente se vê nas próximas aulas. Não esquece de se inscrever, tem muita coisa legal que a gente está produzindo. Valeu!